Bom, Jean, eu lembro bem quando eu lidei com o primeiro computador da minha vida, quando chegou a internet, meados dos anos 90, né? Tem gente aqui que não tinha nascido ainda, né? E eu lembro que um menino que instalou o computador no meu gabinete me perguntou se eu tinha e-mail. Eu falei, que é isso, moleque? E-mail, né? Ele falou, não, é um endereço eletrônico. Ficou pior, um endereço eletrônico, né? Mas foi lá que eu criei meu primeiro e-mail, e a partir dali nunca mais eu deixei de usar aquilo que era possível no que diz respeito à internet para o serviço do cuidado de gente. A primeira coisa que eu diria é assim, por trás de um endereço eletrônico, seja um e-mail ou um nick qualquer, não é, nas redes todas, tem uma pessoa, mesmo aquelas que estão lá com intenções as mais variadas, não é, para replicar fake news, por exemplo, ou estão lá com pseudônimos, ou criam várias perfis, enfim. Bom, por trás de cada um desses endereços tem uma pessoa, e é por isso que eu estou na internet, porque por trás desses endereços tem uma pessoa. E a minha decisão foi eu usar as redes sociais para aquilo que eu entendo sejam bons combates. Raramente eu me envolvo em questões loucas, tolas, exageradas demais. Eu me meto e me insiro, e a mim me cabe ficar lidando naquilo que eu entendo que são bons combates. O amor é um bom combate, o perdão é um bom combate, a misericórdia é um bom combate, a graça é um bom combate, os relacionamentos saudáveis são bons combates, a espiritualidade sadia são bons combates, não é? Então eu me ponho nas redes sociais como alguém para combater um bom combate. E eu transliterei o texto do Paulo, que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Na internet os dedos teclam daquilo que o coração está cheio. Então, antes de eu ligar meu computador todas as manhãs, eu tenho uma disciplina de dar uma checada no que é que está ocupando o meu coração naquela hora. Porque eu não quero iniciar a minha jornada no atendimento virtual de pessoas ou respondendo questões que me chegam o tempo todo, né? Às vezes eu acordo e eu deito e acordo com muita coisa em todas as vias. Eu tenho 10 grupos no WhatsApp, são aquelas listas de transmissão, né? Em cada uma delas tem 256 pessoas, não é? Então eu acordo, às vezes o meu WhatsApp está com 70, 80, 100, 120 questões. Eu checo o meu coração, porque é o que está no meu coração que vai para a rede. Bem, eu também enxergo essa mudança, né, no comportamento das pessoas através da rede social. Apesar de eu ser mais novo do que eles, vocês percebem eu sou menos desbarbado, né? Vocês estão percebendo. Mas eu percebo, sim, que as pessoas ganharam uma certa coragem. Está falando da minha barriguinha, é isso? Uma certa coragem. Eu estava fazendo uma força danada para prender a respiração aqui. E essa coragem que as pessoas, como o Brega falou, que estão por trás das teclas, elas ganharam, de fato precisa ser considerada, precisa ter um termômetro, precisa ter um freio, mas não um freio no sentido de força, como se você dissesse assim, pare o que você está fazendo, mas uma certa direção, porque se a gente for pensar na criação da rede social, foi no momento póstumo à globalização, né?
Então a globalização fez com que as pessoas se unissem de diversos lugares diferentes, e a rede social, ela meio que criou uma espécie de... nós somos um grupo dentro dessa ligação toda, que temos algo a ver um com o outro. Mas pareceu, sabe o quê? Que criou um certo embate. Eu tenho esse grupo aqui, eu defendo com todas as unhas e todos os dentes possíveis, e eu não tenho mais vontade de me relacionar com quem pensa diferente de mim. A gente tem uma função como cristão de despertar nas pessoas o desejo de se relacionar justamente com quem é diferente de você. E eu percebo que há algumas mentes ainda na rede social que tem esse tempero. Eu percebo até que eu estou aqui por causa disso também. Além da amizade com os irmãos que estão presentes, mas com essa linha de pensamento, né? De não entrar nessas paixões inflamadas, como o Brega falou, de não tomar posicionamento perigoso. Eu gosto muito de uma palavra que está no cristianismo, que é a reconciliação. Essa função de Cristo de reconciliar, de pegar pessoas que estavam separadas de Deus, aleatórios pelo mundo, e trazer para perto e fazer, aqui perto de mim, você pode ser quem você é, e você pode ter vida nesse seu jeito de ser. Então essa proposta de trazer vida em quem consegue se aproximar de você é uma função linda da rede social. E ela precisa continuar sendo assim. Se a gente conseguir criar esse tempero, criar essa palavra, ser essa pessoa ali por trás da tecla, reconciliadora, trazer para perto as pessoas. Poxa vida, olha, esses dias eu tive uma experiência muito magnífica. Eu fiz um comentário, eu coloquei alguma coisa no Facebook, e uma pessoa entrou para comentar aquela postagem. Eu conversava com a Simone a respeito disso. É um primo muito distante, militante de uma situação, e ele escreveu, Juliano, ali, eu nunca tinha conversado com ele, eu nunca tinha trocado, ele é por parte do meu pai, muito distante, eu nunca tinha trocado 2 palavras com ele, e ele percebeu ali no meu tom de voz uma abertura para falar o que estava no coração dele. Logo em seguida entrou uma pessoa mais inflamada, eu falei para a pessoa, calma, segura a sua onda aí, vamos conversar, vamos dar abertura para esse diálogo, vamos deixar isso fluir. E quando eu percebi, me dei conta, Juliano, estava um bate-papo tão gostoso e tão maravilhoso. Esse meu primo depois entrou, falou comigo, olha, eu não te conhecia, mas que prazer te conhecer. Eu falei, meu Deus, que maravilha de ferramenta é essa, meu pai? Eu jamais estaria fisicamente com ele, jamais, porque ele é muito distante, e a gente teve uma situação de ruptura na família, mas que delícia foi ter essa conversa com ele, a partir de um pensamento. Então o pensamento precisa abrir portas, a rede social tem essa função, e nós como cristãos temos a função reconciliadora, a gente não pode esquecer disso. Eu comecei a chamar a atenção, começou a chamar a minha atenção as redes sociais, as mídias sociais, há uns 3 anos atrás. Eu tinha algum blog desde a época do Orkut e tal, mas era uma coisa que eu fazia bem em paralelo. E aí eu comecei a perceber, eu tenho uma filha de 16 anos, ela tinha uns 13 na época, ela tinha uma televisão no quarto dela, smart e tal, e eu comecei a perceber que ela só ficava ali, computador, tablet, celular, e aí eu fiz um teste, eu peguei o controle da televisão dela e guardei. E assim, 6 meses depois eu vi que ela não tinha procurado o controle. Eu falei, cara... e aí eu comecei primeiro a me preocupar, né? Como pai, fui olhar o que ela estava fazendo, peguei, entrei nas redes dela, fui ver quem ela estava ouvindo, né, e assistindo no YouTube. E eu falei, cara, as redes sociais, elas começam uma revolução, né, na comunicação. E isso eu acho que tem que ser usado, tem que ser uma ferramenta também para se evangelizar, para revelar Cristo.
não é? A gente percebe que Cristo, ele se apropriava de estratégias assim, não é? Quando ele ia pregar para grandes multidões, ele pegava o barquinho e ele ia para o mar para poder aproveitar a acústica que tinha ali e tal. E aí eu comecei um canal no YouTube e, assim, é muito interessante como acontece isso. A primeira situação que eu vivi desse canal foi um vídeo que eu fiz em inglês e meia hora depois, uma pessoa lá em Boston, ela entrou e me mandou uma mensagem que estava pensando em suicídio e tal. A gente começou a conversar e aí eu falei, nossa, cara, isso é uma ferramenta realmente interessante, mas que a gente tem que ter um cuidado, né? E aí eu comecei a me conectar com pessoas também mais distantes, para que eu pudesse, alcançando essas vidas em outros lugares, eu ter, para depois que falasse de Cristo, eu ter aonde colocar essa pessoa, aonde alocar, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado como cristão. Até conversava com o Flávio, né? Que aquela comparação, analogia sobre as luzes, né, foi tremenda, porque eu sempre entendi que o cristão, né, como o nome diz, é um pequeno Cristo, é uma partícula de Cristo. Então, as pequenas partículas de Cristo, elas vão se conectando e elas se tornam o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, e nessa questão do sal, que a gente tem que desaparecer para que Cristo seja revelado, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, a forma com que nós nos posicionamos, ela revela Cristo. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente sempre tem que pensar se a gente não está de repente revelando um Cristo deformado. E o que eu lembrei quando o Jean fez essa pergunta foi de um amigo que eu conversava com ele essa semana. Na verdade, nós estávamos juntos no último dia, né, no segundo turno da eleição, e a gente começou a conversar. E ele é australiano, a família dele é argentina, e ele está há 3 anos na Argentina, não é? E tem feito um trabalho aqui no Brasil também. E a gente conversando, e ele falou, sabe, Maurício, eu não falo de política, eu não tomo posição nem com a minha esposa. Sabe por quê? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu prefiro perder uma discussão do que perder uma alma. Eu acho que esse deve ser o centro, não só no uso das redes sociais, mas no nosso dia a dia, né? Porque os filhos não são nossos, né, pastor? É isso aí. Eu acho, uma das coisas que eu acho que é muito preocupante nesse momento, eu acho que a igreja deve também se atentar, é de que é uma ferramenta ótima, é uma excelente ferramenta para se trabalhar, e a igreja deve explorar isso, mas é com esse muito cuidado. Eu acho que a mensagem do Brega, ele foi fantástico nessa observação, né? Como que nós somos lidos, né? Quando as pessoas se aproximam de nós, sejam fisicamente ou seja pelas redes sociais, como somos lidos, como que as pessoas nos olham, né? E isso deve gerar uma responsabilidade. Uma pessoa há 3 semanas atrás, ela mandou um recado para mim a respeito de uma dúvida, e ela falou para mim assim, Juliano, eu gostaria muito que você falasse acerca disso, porque não apenas mas eu vejo que tem outras pessoas com quem converso que te admira e que te acompanha nas suas redes e lê o que você escreve, e você é uma referência não só para os alunos que você tem na rede social, mas para as pessoas que seguem você no teu canal e pessoas que gostam de você. E quando eu li isso, eu percebi essa responsabilidade. Como somos lidos? Como que as pessoas nos veem? E quando nós nos posicionamos, o que revelamos a elas, né? Então, como cristãos também, a gente deve ter essa responsabilidade, esse compromisso. O nosso cristianismo, a gente tem falado aqui incessantemente, o nosso cristianismo não acontece nesse espaço das 4 paredes. Como o Brega disse, o nosso cristianismo acontece aonde a vida está. E se as redes sociais fazem parte da nossa vida, lá também deve se manifestar o evangelho, lá também deve se manifestar o sal, lá também deve se manifestar a luz, lá também nós temos que salgar, dar tempero, lá também nós temos que iluminar e tentar de alguma forma fazer com que as pessoas percebam uma diferença em nós e não nos compararmos, nos assemelharmos, como diz Paulo lá em Romanos 12, não tomarmos a forma daquilo que é uma ferramenta e utilizar essa ferramenta como algo negativo, pelo contrário, trazer aquilo que é positivo dentro desse sistema. Já eu acho que isso é muito importante. A gente gosta muito do que é nosso, né?
Aquilo que é nosso, a gente gosta de... Talvez você tenha pertences seus, você não deixa ninguém fazer diferente da forma como você faz. O que eu estou querendo dizer é que na rede social a gente tem muito esse senso de meu perfil. É minha voz aqui. Até a gente vê muito isso, né? Ah, você não está gostando, mas esse aqui é o meu perfil. Se você está vendo, é a minha timeline. Eu escrevo o que eu... Eu acho que como igreja não tem meu perfil, porque as pessoas que vão ler o meu perfil, eu vou estar passando uma mensagem de Cristo. Não é sobre mim. Eu acho que como igreja a gente sempre tem que ter essa preocupação. Embora para a vida e para a sociedade o perfil seja meu e eu possa postar o que eu quiser, eu tenho autonomia de falar do jeito que eu quiser, como igreja eu tenho sempre que me preocupar, porque na situação última não é sobre mim. Eu não estou passando uma mensagem sobre mim, sobre quem eu sou. Então acho que esse senso de pertencer nos dá muito dessa agressividade, sabe? Eu acho que como igreja a gente precisa pensar um pouco e pensar sobre o que foi dito aqui, porque também a gente não pode ir para o outro extremo. Ah, não mexo mais com isso. Eu, há um tempo atrás, a minha esposa brigava comigo porque eu fiquei 6 meses sem celular. Quem queria falar comigo tinha que fazer sinal de fumaça. E um pouco lá no fundo era uma sensação de limpeza. Mas é uma ignorância isso, né? É meninice, porque a gente precisa aprender a usar bem. Ir para o outro extremo também não vai nos ajudar, porque o mundo precisa de vozes boas na internet, né? Se a gente sair de lá, quem é que vai cuidar, preservar, propor reconciliação? Então, dentro disso que a gente está falando, pensa sobre isso, de que é muito importante a nossa situação. Talvez eu acho que nos falta a estratégia de atuar como igreja na internet, né? Teve a reforma protestante, como utilizou da mídia impressa, que era uma revolução na época. Na época foi uma revolução, eles poderiam imprimir aquilo e alcançou o mundo conhecido da época, né? Tão rápido. E hoje, às vezes, a gente tem uma ferramenta hiper mega melhor e não tem talvez a estratégia, mas talvez começar do menor, do cuidado, de perceber essas coisas já vão nos ajudar.